Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Desenhando Componentes de UI. Eu sou William Matiola e nesse vídeo de hoje nós veremos sobre campos de texto, ou text fields em inglês. Lembrando que é uma aula gratuita, então se você gostar do conteúdo, considere compartilhar isso com seus amigos, nas suas redes, ou deixe um like aí caso você esteja assistindo no YouTube, deixe um comentário se você tem dúvidas, se você gostou, se você gostaria de ver outras coisas além disso. Fique à vontade para interagir comigo que eu sempre respondo os comentários, tá bom? Bom, vamos lá. Sem perder muito tempo para ser ágil aqui. Deixa eu só tirar esse negócio aqui do Figma para não atrapalhar a gente. Bom, vamos lá. Na aula de hoje a gente vai ver o que é um campo de texto, onde que ele é usado, qual é a anatomia desse campo de texto, e aí aqui dentro tem duas outras coisas que são as variações e e os estados do campo de texto. Alguns exemplos para mostrar como que é muito variado, né, os estilos que existem para esse tipo de componente e por fim como fazer isso no Figma, que é a parte mais divertida aqui da aula. Bom, vamos lá, o que é um campo de texto? Os campos de texto, eles nada mais são do que lugares onde os usuários vão inserir informações. Quando a gente precisa de uma informação, a gente usa o campo de texto para conseguir essa informação. Alguns termos relacionados existem, então vocês podem ver talvez em design system de algumas empresas como input, né, input field, ou form fields. Form fields nada mais são do que vários campos de texto juntos formando um formulário. Então vocês podem encontrar esses termos também que vão estar relacionados aí aos campos de texto. Onde que ele é usado? Aí aqui não tem uma resposta correta porque campos de texto eles são usados em praticamente qualquer lugar que a gente precisa de uma informação do usuário. Então páginas de login, páginas de sign up, lugares que a gente precisa de datas, de valores numéricos, ou até na busca, né, de alguma coisa, e por aí vai. Então, toda situação que exige a requisição de algum tipo de informação, a gente utiliza o campo de texto. Tá? Não é a única maneira, lembrando sempre, né? Hoje em dia a gente pode utilizar comandos de voz, a gente pode usar vídeo, a gente pode pedir informação de múltiplas formas, mas os campos de texto, quando é relacionado a texto, ele é utilizado. Agora a gente vai para a anatomia de um campo de texto. Eu trouxe aqui um exemplo muito simples e comum, principalmente, para você se acostumar com os elementos que o compõem. Então a gente tem em primeiro lugar aqui o container, que é literalmente o espaço que vai o texto dentro. Então ele está contendo o texto, tá? O segundo item é o leading icon, que é esse ícone da esquerda aqui. Ele não é obrigatório, ele é opcional, tá? E ele serve geralmente para indicar a intenção naquele campo de texto, para compor mesmo o campo de texto. Nesse caso, a lupa, porque é um campo de busca. O terceiro item é o supporting text, né, ou o texto de ajuda, o texto de suporte, que ele é útil para a gente especificar algumas coisas que são mais específicas daquele campo de texto. Um bom exemplo são campos de senha, onde as pessoas, né, colocam ali como que a senha deve ser criada, com caracteres maiúsculos, minúsculos, com caracteres especiais, com números e por aí vai, tá bom? E aqui também é um lugar onde a gente mostra a mensagem de erro, que ela assume uma característica um pouco diferente, mas ela acaba vindo aqui nesse mesmo lugar, só que com ícone e vermelho, tá? Geralmente. O quarto item é o label, que não é obrigatório, mas ele é interessante porque em questões de experiência do usuário, quando a gente tem vários campos juntos, né, o label ele faz o papel de identificar o que é aquele campo, para a pessoa não esquecer o que ela está digitando. Então ele é um elemento importante que como eu falei, se tiver vários campos de texto juntos, ele é interessante estar lá. Quinto item é o placeholder, e ele é literalmente ele fica guardando lugar ali para informação real. Então aqui poderia ser muito bem, faça a sua busca. Né? Esse é o placeholder do campo de busca. Ou um campo de e-mail que eu coloco lá, exemplo@email.com. Então ele vai indicar também muitas vezes o tipo de informação que a gente espera que o usuário coloque naquele campo de texto. Tá? O sexto item aqui é o trailing icon. Então a gente tem o leading icon, que é o ícone da esquerda, e o trailing icon, que é o ícone da direita. E aí, esse ícone ele geralmente tem uma ação. Então, nesse caso é o X para remover a entrada que tem no campo de texto. Ele poderia ser a própria lupa para poder ativar a busca. Ele poderia ser poderia ter inúmeras outras funções aqui no canto direito, tá bom? E a gente tem a variação aqui embaixo, né, de estado, que é o estado ativo ou foco, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides, mas aqui a gente tem outras características também. O item 7 é o texto de entrada, então é o texto que a gente está colocando dentro do campo de texto.
A gente tem o item 8, que a gente chama de caret, que é aquela barrinha que fica piscando, indicando que você parou de digitar naquela posição, tá? Isso é muito interessante para indicar que você está realmente dentro de um campo de texto, além, né, do item 9, que é a indicação de atividade ou estado de foco, né, o focused, que é essa borda roxa, além de ter a borda do input, né, roxa, não é mais cinza, agora é roxa, a gente tem essa indicação ao redor para mostrar que ele está ali ativo. E isso é muito importante, tá? Porque se a gente está navegando com tab e está apertando tab para pular nos itens de uma interface, a gente tem certeza de onde que a gente está, porque o estado de foco mostra a nossa atividade. Então, ele é muito importante. Bom, esses são os elementos principais, alguns outros elementos são extras e podem aparecer, mas de maneira geral são esses elementos que você vê num campo de texto, tá? E aí a gente tem alguns estados desse campo de texto. A gente tem o estado inativo, ou default, né, padrão, que é quando a gente tem lá o campo de texto quietinho no canto dele. A gente tem o hover, que é quando a gente passa o mouse em cima, indicando que aquele campo de texto ele pode ser clicado. Então, geralmente, a gente muda a cor da borda para indicar esse estado de hover, tá? Dependendo do estilo, né, também que você está trabalhando aí no seu campo de texto. Pode ser um estilo diferente que vai exigir um hover diferente. E a gente tem o estado de foco ativo, que eu acabei de falar, né, que muda ali a cor para roxo e tem aquela indicação ao redor. E eu estou utilizando aqui como referência os componentes do Design System da Vercel, que se chama Geist. Vai estar aí nos links complementares para vocês, porque eu acho um estilo bem interessante. Mas não necessariamente você precisa colocar essa segunda borda ao redor do campo, tá? Para indicar o estado de foco. Nesse caso aqui é um estilo da Vercel. A gente tem o estado disabled, né, desativado, que não permite que o usuário interaja com aquele campo. Isso pode acontecer de diferentes formas, na verdade, né? Pode ser uma condicional, ou seja, esse campo só é ativo se eu preencher um campo anterior, ou ele só é ativo, se uma condição acontecer. E a gente tem o estado de erro também, que é, como eu falei anteriormente, um pouco diferente dos outros, né? Porque ele está em vermelho para indicar que aconteceu um erro. E a gente tem aqui na mensagem a adição de um ícone. Por que a gente adiciona um ícone, né, também no estado de erro? Porque às vezes as pessoas têm deficiências visuais e elas não saberão identificar que é um erro somente pela cor. Então o ícone ele ajuda a enfatizar que aconteceu um erro dentro daquele campo de texto. Por isso é muito importante a gente manter esses padrões de interface. Bom, vamos às variações agora. Esse tipo de coisa vocês vão ver com bastante frequência, tá? Quando o assunto é campo de texto, muitas coisas podem acontecer e a loucura pode ficar muito maluca mesmo. Então aqui a gente tem algumas variações, que são bem comuns, na verdade, com sufixo e prefixo, né? Ou seja, prefixo e sufixo na realidade, que é essas variações em que eu não consigo interagir com o final ou com o começo, porque eles são informações que não vão mudar. O que vai mudar é o que você vai inserir no campo de texto mesmo. Como aqui username, né, o nome de usuário, aqui também o seu nome, enfim. Pode existir essas variações. Tem o campo de busca, que eu já mostrei. Aqui o campo de busca com o trailing icon para você remover aquele dado. A gente tem essa variação aqui para senhas, né, com a máscara, para mascarar a senha digitada. A gente tem essa variação aqui que também funciona como campo de texto, mas você pode ter visto isso talvez no Gmail, quando você digita lá um e-mail e ele mostra a opção, você dá um Enter e ele cria como se fosse uma tag dentro daquele campo de texto. Então é uma interação bem interessante também de fazer. Geralmente utilizada para situações ou interações onde a gente precisa convidar pessoas para um sistema, a gente precisa enviar convites para uma rede social, a gente precisa adicionar tags para uma foto, esse tipo de situação aqui ele é utilizado, tá? A gente tem também um campo de texto para números, né, para aumentar ou diminuir esse número. E aqui a gente tem uma situação que funciona como campo de texto, a gente consegue digitar o número aqui, mas ele também é um select, tá? É um select ou um drop down, que aí é um tema para outro vídeo, para outra aula, porque abre mais centenas de possibilidades quando a gente entra nesse componente aqui, porque ele é um pouco mais complexo, tá? E pode acontecer muitas loucuras ali também. E por fim a gente tem aqui a área de texto, né, que é um campo de texto que ele é expansível, então esse ícone aqui no canto inferior direito você pode clicar e arrastar para aumentar a área de texto e aí colocar textos maiores dentro desse espaço, tá?
Aqui alguns exemplos para deixar mais claro como que as inúmeras variações e estilos acontecem no dia a dia. Então aqui é uma página de sign up do Duolingo. Vocês percebem que não tem label, né? Nesse caso tudo bem, porque são poucos campos, mas em formulários maiores seria interessante manter o label para a pessoa não se confundir. Ou seja, será que isso aqui é realmente o campo de nome ou é o campo de e-mail e eu esqueci, né? A gente tem o Notion aqui, ó. O Notion ele já coloca o label, tá? Pedindo a informação necessária. A gente tem o Superlist. E aqui é uma situação bem interessante que eu também utilizo aí no site do Components Design, que é colocar um botão de ação dentro do input, né? Na parte ali de newsletter, você deixa o seu e-mail e o botão de se inscrever está dentro do input. Eu acho um estilo bem interessante, eu gosto muito particularmente e acabo utilizando. Percebam também que tem o trailing icon para você remover a informação digitada, a gente tem o caret ali, tem todos os itens que eu mostrei para vocês. Nesse caso da peer list é usando um prefixo, né, que não vai mudar. Então o que vai acontecer aqui é digitar o seu username e aquela parte da informação é a entrada do campo de texto, né, com um trailing icon aqui de ação, ou um botão de ação, né, que é para seguir no fluxo. Essa situação aqui da Pivot é bem interessante porque é um padrão de design que foi popularizado pelo Material Design da Google, que é o seguinte: antes de eu digitar o meu e-mail aqui, esse work email address, ele era o label, fazendo o papel de placeholder, tá? Isso pode acontecer e dá para utilizar dessa forma, mas tem que ter atenção de que o label ele não pode sumir quando eu clicar e entrar no estado ativo do campo de texto. Ele tem que acontecer o que aconteceu aqui, né? Virar um label menor em cima da entrada do meu texto. Em mobile, a gente tem umas variações também, nesse caso aqui do aplicativo 10% Happier. E lembrando que eu peguei todas as imagens e eu vou continuar pegando essas imagens do site Mobim, tá? Que é muito bom. Se você não conhece, eu recomendo que acesse e pesquise lá também. Então, nesse caso aqui desse aplicativo, toda essa tela aqui, aliás, pelo menos esse espaço aqui vazio, ele é o campo de texto, tá? Que ele pode aumentar de acordo com a quantidade de texto que você coloca. E ele não tem label, ele não tem o container, porque fica implícito, né, que você está digitando naquele espaço ali, o teclado também já é ativo, então você sabe que é um campo de texto, e aí você digita a informação lá. Mas, no mesmo aplicativo, a gente tem um campo de textos mais padrões, né? Lá no final do assessment, do fluxo de assessment, tem lá campos de texto com labels e, né, containers e tudo mais. Aqui bem padrão, né, o container com label, com trailing icon, com tudo que você pode imaginar, com um campo de texto, com área de texto também. O de Starbucks ele é bem comum e esse aqui é como o Material Design costumava fazer, acho que na versão 2 do Material, que é colocar o label como se fosse uma interseção da borda, né? Eu particularmente não acho isso esteticamente bonito e nem funcional, mas é um estilo que ainda se utiliza. E por fim, aqui também um campo de texto bem comum, né, do Discord, para vocês verem que a galera não foge muito dos padrões porque os usuários já estão acostumados com esse tipo de coisa, tá? Então chegou a hora da gente fazer, né, esse campo de texto. Eu vou ensinar vocês a fazerem o seguinte: a gente vai criar um input, né, o container, componentizar isso, colocar tudo certinho e depois criar as variações, algumas variações, né? Não vou criar todas para não ficar muito extenso essa aula, tá certo? A gente vai aprender a trabalhar com auto layout aqui no Figma, caso vocês ainda não saibam. Então prestem bastante atenção primeiro, depois vocês repliquem aí, ou pausem o vídeo também, para vocês fazerem junto comigo, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar o placeholder, porque a gente vai criar primeiro o container, tá? Então placeholder, o tamanho que eu vou utilizar aqui, eu tenho alguns estilos prontos, tá? Isso faz parte da aula de estilos de texto e cores, mas eu vou utilizar aqui 16 pixels, que é um tamanho bastante comum, né, para esse tipo de componente. Pode ser maior também, tá? Menor não, porque fica mais difícil de ler, mas pode ser um pouco maior também. E aí a cor, eu vou colocar uma cor, um cinza um pouco mais claro, tá? No meu caso aqui o cinza 400 da paleta de cores que eu estou utilizando. E aí eu vou criar agora o container. Para fazer isso com o Auto Layout é muito simples, só seleciona o elemento aqui, Shift A, e aí você tem já a caixinha ao redor. A gente vai personalizar aqui os números da caixinha. Então, para o padding horizontal 16, para o padding vertical 16 também. E aí isso vai dar para a gente um tamanho total de 56 pixels, que é muito ok para desktop, tá?
Beleza, a gente criou nosso placeholder, agora a gente precisa... vamos colocar um leading icon, né? Aquele ícone da esquerda para ficar bonitinho aqui o nosso componente. Então, eu estou utilizando aqui a biblioteca do Material Symbols. Você pode abrir os plugins, pesquisar esse plugin aqui. E aí, vamos pesquisar aqui por Search. Já vai dar pra gente aqui algumas opções. Vamos pegar esse daqui e jogar ali dentro. Como é um auto layout, ele vai se adequar corretamente. Mas a gente precisa mudar o espaço entre elementos aqui nessa opção da direita aqui. Ó. Vamos colocar 16 também. Beleza. O que falta agora pra gente é colocar preenchimento e borda. Então a gente vai vir aqui no lado direito, em Fill. Eu vou colocar aqui o meu estilo de cor branco e no Stroke eu vou colocar 400 é muito escuro, vamos colocar mais claro aqui. Esse aqui, 200. Por que mais claro? Lembrem-se, né? Ele está no estado inativo, ele está no estado default. Então, ele só vai ter cor no hover e no estado de foco ou no de erro, tá bom? Vamos arredondar então a borda aqui para 8 pixels, para ficar bonitinho. E vamos deixar esse tamanho fixo por enquanto como 300 pixels, tá? Ó, percebam que eu fiz isso e ele está centralizado. A gente tem que jogar ele tudo para a esquerda e a gente faz isso aqui nessa opção do Auto Layout, tá? Joguei ele lá para a esquerda. E a gente precisa selecionar agora o nosso texto aqui dentro e definir ele como Fill Container, porque eu quero que o meu texto ele preencha todo o input. Então eu vou selecionar aquele texto e aqui onde está Hug eu vou selecionar Fill Container. E pronto, a gente tem o nosso input. O que a gente vai fazer agora? A gente vai transformar isso num componente. Aliás, vamos fazer diferente aqui. Vamos deixar ele de ladinho aqui. Vamos fazer uma cópia. Você pode apertar Shift, Option e puxar para baixo aí e vai criar uma cópia. Vamos criar o estado de hover, né, quando passa o mouse em cima. Vamos só trocar o stroke para um stroke mais escuro. Pode ser o nosso stroke que 400. A gente pode também colocar o placeholder mais escuro, não é necessário, mas não tem problema nenhum. Lembrando que na verdade eu quero trocar a cor desse ícone aqui, porque ele veio com a cor padrão do plugin. Eu quero colocar ele aqui no cinza 500. Pronto, a gente tem então inativo, hover. Vamos fazer o seguinte, vamos renomear isso aqui para ficar mais fácil. Então, inactive, e esse aqui é o hover. E agora a gente vai criar um component set, né? A gente seleciona os dois, vem aqui no ícone de componente, create component set. Por quê? Porque ele vai ser um elemento que a gente vai mudar depois na hora de compor um campo de texto completo, com label, com supporting text e outras coisas, tá? Aí aqui nas propriedades a gente muda então para state, né? São os estados do nosso input aqui, do nosso container. E aí a gente vai criar outras variações, que a gente precisa então do foco, né? A gente pode selecionar aqui o item e clicar nesse mais para começar a criar variações. Então agora a gente vai fazer o estado de foco, mudando o que? O nosso stroke para roxo. Eu vou usar roxo, você pode usar a cor que você quiser, tá? O placeholder ele vai virar então já uma área de texto mesmo ativa, então a gente vai ter que mudar a cor aqui para uma cor mais escura, que é o texto sendo colocado, e eu vou usar o 700, e aí eu vou digitar alguma coisa aqui, talvez, sei lá, text. O caret, que é aquela barrinha, vocês podem simplesmente fazer isso aqui, né, colocar a barrinha da própria fonte, ou vocês podem criar personalizado. E aí, na realidade, para botar um personalizado aqui, você teria que ter outro auto layout que juntasse o texto com o caret, tá? Não vou fazer isso porque é mais complexo. Assim já funciona. E a gente precisa adicionar aquela segunda borda do nosso estado de foco. Se a gente tentar colocar um novo stroke, não vai funcionar. O Figma não permite a gente controlar dois strokes diferentes. Então a gente tem que adicionar um shadow, tá? A gente vai vir em Effects, adicionar um Drop Shadow, e aí vamos editar esse Drop Shadow para ficar com Blur 0, com o eixo Y 0, porque ele tem que vir do centro. E para a cor, eu vou adicionar aqui das minhas cores um roxo mais fraquinho. Vocês percebem que não dá para ver ainda, tá? E tem um motivo para isso. A gente precisa mexer nesse item aqui, ó, Spread, que ele vai aumentar, o tamanho dessa nossa sombra. Mas para ativar isso aqui,
O meu item ele tem que estar como clip content. Ele só permite quando é clip content. Então eu vou clicar aqui, clip content, voltar lá no drop shadow e agora o spread está ativo. E eu vou colocar aqui 4 pixels. E aí a gente tem o nosso estado de foco, beleza? Vamos criar agora o estado inativo, tá? Vocês podem clicar aqui então no mais para vir mais um estado aqui. O estado inativo, eu copiei aqui aliás, não inativo, o estado desativado, né? Disabled. Eu copiei o primeiro e eu vou só trocar o fundo do branco para um cinza bem clarinho aqui. Pronto. Está disabled. E vamos criar agora o estado de erro, tá? Então a gente vai copiar esse daqui, seleciona esse daqui, clique em mais e aqui a gente vai trocar a cor. A gente vai mudar o nome também, error. Esse aqui tem que ser disabled. Importante que vocês renomeiem isso aqui, tá? Porque vai ficar mais fácil vocês depois mudarem dentro de um componente mais complexo. Do stroke vamos colocar o meu rosa aqui quase vermelho, como 500. A gente tem que mudar o shadow também. Então eu vou colocar um shadow aqui vermelho também. E aí, o texto, eu posso colocar vermelho também, para indicar que está bem errado esse negócio aqui. Coloquei um vermelho um pouco mais escuro, porque o vermelho da borda e da segunda borda ficaria muito claro e o contraste pode ficar um pouco prejudicado, tá bom? E é isso, a gente tem os 5 estados aqui. Agora, o que vai acontecer? A gente vai criar o label, o supporting text, ou até o error text, dentro de um outro componente. Como é que a gente faz isso, tá? Primeiramente, vamos renomear esse componente aqui, ó. Vocês percebem que está como componente 1. Vamos renomear para input. Esse é o nosso input, tá? É um pedaço que vai formar componentes maiores. Aí agora a gente vai pegar aqui nos nossos assets, né? Aqui eu tenho bastante porque eu estou usando esse documento para tudo, mas vocês provavelmente vão ter só poucas coisas aqui, tá? Então, para mim aqui está o input. Eu vou arrastar aqui para dentro da nossa tela. E aí, agora vocês podem perceber que ele já é uma variante do meu original aqui. Isso é perfeito. Vamos então criar o label, tá? Selecionem a minha ferramenta de texto, apertando T no teclado e digitem aí label. Para o label, eu gosto de utilizar um pouco o mesmo tamanho do placeholder, ou do texto aqui dentro, mas num peso maior. Então aqui eu tenho o estilo 16 pixels medium, tá? Que ele vai dar essa característica aqui. E a cor, a minha cor de texto padrão, 700. Perfeito. Vamos criar agora o supporting text. Eu vou duplicar esse texto aqui. E aí, para o supporting text, eu gosto de utilizar um tamanho menor e regular. Então, eu vou usar aqui 14px regular e a cor um pouco mais clara também. Eu vou usar, no caso aqui, o 500. Vou botar aqui supporting text. Perfeito. Agora a gente vai unir tudo isso aqui num novo componente. Então, seleciono os 3 elementos, Shift A, ou vocês podem vir aqui em cima. Aliás, num novo componente não, num novo auto layout. Shift A. E a gente tem um novo auto layout aqui. A gente precisa ajustar então o espaço entre todos os elementos. Eu gosto de colocar 8, tá? Para esse tipo de coisa. Lembrando que são valores que dependem muito do estilo que você está trabalhando, tá? Se fossem campos maiores, com fontes maiores, o espaço entre elementos ele também tem que ser um pouco maior. Mas aqui a gente já tem então o nosso campo de texto. E aí a gente vai transformar isso aqui num componente agora. Então a gente vai selecionar tudo aqui, e aqui em cima, e criar o componente. E como é que a gente faz para, quando tiver uma variante desse componente, alterar somente esse item aqui? É muito simples. A gente vai primeiro então renomear aqui como text field. A gente vai selecionar o nosso text field. E aqui em propriedades, a gente vai fazer o seguinte. Clicar no mais e vai ter uma opção nested instances, que ele vai puxar as variações do nosso input, porque já é um componente que está dentro de um componente, e vai trazer para esse aqui, tá? Ó, ele vai exibir aqui e a gente precisa do input. E agora a gente tem aqui nested instances input. A gente vai fazer o seguinte também, duas coisas, tá? Primeiro, vamos colocar tanto o label quanto o supporting text preenchendo toda a extensão daquele componente. Então a gente vai mudar de hug para fill. E a gente vai tornar esses elementos opcionais. Como é que a gente faz isso? Na opção aqui, Layer, tem esse ícone aqui, Create Boolean Property. A gente vai deixar aqui Show Label como True, porque o estado primário seria verdadeiro, então ele aparece. E a mesma coisa para o Supporting Text. Create Property, Show Supporting Text True. Por quê, pessoal, que a gente faz isso? Porque
Porque agora que eu tenho esse componente criado, eu quero fazer uma cópia aqui, eu posso, dependendo da situação, exibir o label ou não, ó, clicando nesse toggle aqui, ou exibir o supporting text ou não. E eu posso colocar várias coisas dentro desse componente. Eu posso colocar a mensagem de erro, eu posso colocar várias coisas, tá bom? E a gente tem um input aqui, né, que a gente trouxe a instância, né, para esse novo componente, que a gente pode mudar aqui então o estado daquele elemento, tá? Por isso que é importante a gente manter isso tudo organizado. Vou deixar aqui como foco para vocês verem como que fica. Bom, e a gente tem então o nosso campo de texto. E aí, se vocês quiserem, por exemplo, criarem as variações aqui, né? Por exemplo, como é que a gente criaria com prefixo e sufixo? Aí são vários auto-layouts dentro de auto-layouts. Então, esse aqui seria um auto-layout, esse aqui outro auto-layout e esse aqui um terceiro auto-layout, como vocês podem ver aqui na minha lista de camadas, né? A gente tem o framer, aqui vamos renomear como, sei lá, input, sufix, prefix. E aí cada elemento aqui é uma parte desse componente, tá bom? Então esse primeiro e esse último eles são fixos e esse aqui ele tá aqui como fio, porque se eu aumentar, né, esticar esse componente, ele vai se expandir de uma maneira correta, como acontece aqui, ó. A primeira e a última ficam fixas e o meio fica responsivo, tá? Não vou entrar nesses detalhes. Se vocês quiserem fazer isso aqui, né, e depois submeterem para revisão, tem lá a opção de receber feedback das aulas, né, dos exercícios que tem em cada aula, mas esperem o primeiro módulo, né, o nível 1, ficar completo para vocês comprarem esse adicional lá no site, tá bom? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre campo de texto. Foi uma aula introdutória, vai ter materiais complementares para vocês se aprofundarem um pouco mais nesse componente, né? Vou colocar um artigo sobre esse componente, alguns exemplos de design system que tem a documentação desse componente. E aí, a partir daí, vocês comecem a praticar a criação desse componente dentro do Figma, tá bom? Qualquer dúvida, comentários, compartilhem. A gente se vê na próxima aula. Até mais!